Nós estamos, então, aqui na Gospa, fazendo esse caminho de consagração a Nossa Senhora. E já há alguns dias, vocês têm ouvido por vários e vários pregadores, cada um veio falar de um dos vários títulos que Maria recebe, principalmente títulos estes, olhando para o Antigo Testamento e transportando eles para a realidade de Maria como ela no Novo Testamento. E aquela figura que hoje nós queremos meditar é a figura de Maria, olhar para Maria e olhar para a Arca de Noé. A Arca de Noé, como nós conhecemos, e talvez a maioria de vocês já tenha ouvido alguma gravura, ou visto em algumas Bíblias ilustradas alguma coisa daquilo que foi a arca. Bom, Deus, não muito satisfeito com aquele tempo com o seu povo, ele resolveu então, Deus, o Senhor Deus, ele iria exterminar, vamos dizer assim, da terra, aqueles ímpios. E aí Deus vai dizer a Noé: olha, separa a tua família e separa depois um casal de cada uma das espécies e constrói uma grande arca. Essa arca era num formato de um grande barco, né? Afinal de contas, Deus prometia mandar muitas águas, e então se compreendia que as águas iriam cobrir a terra, e aquilo que o povo ia conseguir sobreviver, e também essas espécies de animais, se eles tivessem alguma coisa que conseguisse ficar por cima das águas. Noé avisou várias e várias e várias vezes o seu povo que Deus tinha dito isso para ele, mas ninguém acreditou. Às vezes a gente é assim, né? Os profetas tentam nos falar, mas muitas vezes nós não damos o ouvido. A gente finge que não é conosco. A gente acha que não é para nós, que não é para este tempo, que não é para agora, que isso vai, enfim. Noé cansou de avisar para o seu povo, mas o povo, enfim, preferiu continuar no pecado do que escutar Noé que estava dizendo com eles. Enfim, Noé foi considerado naquele tempo um louco, porque estava construindo aquele enorme barco, e as pessoas zombavam dele, zombavam da família. É claro que os seus familiares também, numa certa altura, achavam que aquilo também era loucura de Noé, né? Mas ele continuou. Deus continuou falando com ele: faz, porque só vai entrar os fiéis a Deus. E você vai carregar contigo um par de cada das espécies de animais, para que possam reproduzir no futuro. E assim Noé fez, foi muito obediente a Deus. Às vezes é difícil ser obediente a Deus, porque as pessoas, elas tentam. Aqueles que ainda não têm essa capacidade de escutar o Senhor que quer falar conosco, às vezes mais tentam nos tirar do caminho do que nos colocar junto do caminho de Deus. Enfim, Noé constrói, e aí vem o dilúvio. Dias e dias de chuva. E as águas começaram a cobrir a terra. E lá dentro da arca estava a família de Noé e as espécies que ele tinha colocado. E aqueles que não foram obedientes, que não escutaram a voz de Deus, aqueles que não quiseram ir atrás daquilo que ele estava dizendo para eles,
acabaram morrendo nas águas do dilúvio. A arca, essa grande espécie de barco, né? Feita por Noé, por ordem de Deus. Veja, Noé construiu por ordem de Deus, não foi por uma vontade própria, no qual ele com a sua família e as demais espécies de animais se salvaram durante o dilúvio. Eu fiz essa introdução para explicar aquilo que aconteceu. Por quê que a igreja depois, na ladainha de Nossa Senhora, a considera como a arca de Noé, a nova, né? Essa arca nova. A arca salvou a família de Noé e por ela todo o gênero humano. Quer dizer, se Noé não tivesse escutado a voz de Deus, não tivesse construído aquela grande arca, e se ele não tivesse colocado ali os homens, aqueles que Deus tinha chamado, e aqueles que tinham escutado a voz de Deus, talvez não tivessem salvado o gênero humano. Maria é considerada essa arca porque através dela, por ela, Jesus salvou a todos os homens. A arca que salvou a família de Noé e salvou a descendência e o gênero humano pós-dilúvio. Maria é considerada a arca porque, por Maria, por meio dela, Jesus salvou toda a humanidade. Jesus salva toda a humanidade. Por isso que Maria também é a arca de Noé. Ela também é a arca, porque a arca flutuava sobre as águas. Enquanto à sua volta muitos pereceram, enquanto tudo afundava, enquanto tudo estava ficando submerso pelas águas. Maria, para nós, ela é a arca porque foi a única preservada das ondas do pecado. Maria é aquela que não aceitou, mas que soube escutar a voz de Deus quando o anjo veio lhe anunciar. E veio dizer que ela seria a mãe do Salvador. Maria prontamente aceita a vontade de Deus na sua vida. Ela diz não a todo o pecado, ela é pronta. Assim como a arca que protege, que salva, Maria foi esse ventre protetor, como a arca do seu filho, Jesus, aquele que deveria salvar toda a humanidade. Por isso, também é certo que nós a veneramos como a arca de Noé. Ela que também foi preservada destas ondas. Me faz lembrar, quando falo de ondas de mar, faz lembrar o trecho de Jesus que caminha sobre as águas. Enquanto seus discípulos estão lá agitados, enquanto seus discípulos estão lá nervosos, enquanto seus discípulos estão lá achando que estão perecendo, Jesus vem tranquilamente caminhando sobre as águas. Não é bonito? Não deve ser interessante? Enquanto os discípulos estão lá, atordoados pelo vento, Jesus vem andando sobre as águas. Enquanto você está lá chorando, desesperado, achando que está morrendo, Jesus está junto com você, caminhando sobre as águas, tranquilamente, te perguntando: por que você está agitado? Vocês nunca ouviram isso? Às vezes você está lá agitado na sua casa, né? Às vezes está lá com o coração tu. E às vezes Jesus te pergunta assim: mas por que você está agitado? Por que vocês estão com medo das águas? Né? Maria, esta mulher cheia de fé, que nos deu o seu filho, para quê? Maria também
ela, por ser cheia de graça, ela também é essa arca, né? Essa arca que vai, mesmo com as ondas fortes, mesmo com as ondas batendo contra a arca foi. Maria também. Quantas tempestades, meus irmãos e irmãs, durante esses anos e anos e anos e anos de história da igreja, e Maria, com a sua poderosa intercessão, com as suas várias aparições ao redor do nosso mundo, foi nos dando palavras de coragem. Rezem, rezem. Mas ela nunca disse para nós que os tempos eram fáceis. Mas ela nunca nos desanimou, ela sempre nos animou dizendo: mantenham-se em oração, mantenham-se em oração, que nós vamos vencer. Eu não sei vocês, mas todos os meses, quando a gente lê as mensagens de Medjugorje, que no final Nossa Senhora fala assim: obrigado por terem ouvido ao meu chamado. Nossa, mas dá uma vergonha, né? Será mesmo que nós estamos ouvindo o chamado de Maria? Será que nós estamos rezando assim como ela fala em cada mensagem? Eu pelo menos falo assim: ai Senhora, como eu preciso ainda crescer muito mais no desejo, na oração, na busca. Não é assim? Maria sempre intercedendo por nós. E ela nunca, com ondas fortes, como as ondas que bateram contra essa arca, ela nunca nos desanimou. Muito pelo contrário. Ela está sempre a nos animar com a oração. Rezem, rezem, esse é o caminho. Rezem. Maria também, ela pode ser considerada a arca, como a arca de Noé. Todos da arca se salvaram. Todos que estavam dentro daquela arca se salvaram. Essa arca que foi esse refúgio, que foi esse lugar de proteção. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que todos aqueles que recorrem a Maria também se salvarão. Essa é promessa dela. É promessa que aqueles que forem fiéis, é promessa daqueles que continuarem, que continuamente rezarem e manterem-se fiéis nesta oração, nas suas preces, nas suas súplicas a ela, também se salvarão. Porque, afinal de contas, Maria, o tempo inteiro, ela nos apresenta quem? O seu Filho, Jesus, aquele que pode nos salvar. A cada rosário, a cada terço que nós rezamos, a cada prece que nós fazemos a ela, nós estamos com ela pedindo a Jesus que nos salve, que nos ajude. Por isso ela, como mãe, todos aqueles que recorrem a Maria se salvam, porque ela vai na nossa frente, ela intercede por nós, por cada um de nós. Depois que o dilúvio passou, depois que as águas abaixaram, depois que tudo começou a voltar ao normal, a terra também foi povoada por todos aqueles que se salvaram. Pensa que festa deveria ter sido. Tempos trancados dentro daquela arca, passando pela tormenta, pela tempestade, pelas águas agitadas. E depois de um tempo, as águas começam a se acalmar. Aquela grande arca começa a descer e a sentar no chão. E de repente, aqueles que saem de dentro da arca começam a povoar a terra de novo. Maria é essa arca também, sabe por quê? Porque aqueles que recorrem a Maria, né, se salvam, e por isso o paraíso é povoado pelos filhos de Maria. Vamos repetir isso. O paraíso... Ixi, vocês não jantaram hoje? Não, né? Também não. Enfim. Vamos lá. O paraíso... Isso. É povoado pelos filhos
de Maria. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para isso que nós acabamos de afirmar. O paraíso, meu irmão, minha irmã, ele é povoado pelos filhos de Maria. Está lá cheio daqueles que foram fiéis, que estiveram com ela, que oraram com ela, que permaneceram fiéis a estas mensagens que a Virgem tem nos dado ao longo dos tempos. Eu sempre fico impressionado com as mensagens, por exemplo, que Nossa Senhora deu aos 3 pastores em Fátima, porque ela pediu 3 coisas difíceis, mas muito difíceis para eles. Primeira coisa que ela pediu para os pastores foi: rezem. A segunda coisa que ela pediu para os pastores foi: rezem. E terceira coisa que ela pediu para eles foi: rezem. Rezem, rezem. São tempos difíceis, mas nós vamos vencer pela oração. Pela oração. Nós vamos vencer esses tempos difíceis pela oração. Nós não podemos descuidar da nossa vida de oração. E aquilo que Nossa Senhora tem dito para nós: vivam com fé as 5 pedrinhas. O rosário, o jejum, a confissão, a meditação da palavra de Deus e a Eucaristia. O rosário todos os dias, o jejum às quartas e sextas-feiras, a meditação da palavra todos os dias, a confissão pelo menos uma vez por mês, e a Eucaristia, quando é possível, todos os dias, se você consegue, se onde você mora tem essa possibilidade. Eu, graças a Deus, eu vou à missa todo dia. Isso, morram de inveja. Né? Eu posso celebrar todo dia, então eu vou à missa todo dia. Quem mora comigo, esses 2 privilegiados, participam da missa todos os dias, né? Nós podemos viver estas graças que hoje nós estamos pedindo a Nossa Senhora, ela que é a Arca de Noé. Esse grande barco, né, que cabe muitas pessoas, todos aqueles que querem recorrer a ela. Ela é esse grande barco, esse grande navio, pronto a receber todos aqueles que querem entrar por este barco e serem salvos das tormentas do dilúvio. Olha, eu não sei, mas eu tenho quase certeza do que eu vou dizer para vocês. Entrem nesse barco que é ela, que é Maria, essa grande arca, e vocês vão ter certeza disso. Vocês estarão no caminho certo da salvação. Aqueles que recorrem, aqueles que são fiéis, aqueles que estão com ela, não vão ser desamparados. A minha mãe, muito devota de Nossa Senhora, sempre faziam, quase que toda semana tinha um grupo que rezavam juntos o cenáculo mariano, né? E rezavam. A minha mãe viveu a graça que Nossa Senhora disse, que no dia da morte dela, que no dia da sua morte, ela vinha buscar os fiéis a ela, né? E a minha mãe morre no sábado, antes do meio-dia. Nossa Senhora promete que aqueles que morrem no sábado, antes do meio-dia, que ela mesma vem buscar. Eu falei, minha mãe danada, né? Morreu justamente no sábado, para que Nossa Senhora pudesse vir buscá-la. Olha, que graça! Eu não tenho dúvidas do que eu estou dizendo. Recorram a Nossa Senhora, se coloque aos pés dela, pedindo e suplicando a ela, que eu não tenho dúvidas que ela, como mãe, vai escutar os nossos pedidos, as nossas orações. Amém? Vamos repetir de novo. O paraíso
é povoado pelos filhos de Maria. Olha para quem está do seu lado, você não pode rir, você não pode fazer nada, porque a máscara não vai deixar você ver, né? Mas olha para quem está do seu lado e fala assim: o paraíso é povoado pelos filhos de Maria. Você quer ir morar no céu? Pergunta para ele aí. Então recorra a Maria. Recorra a Maria. Recebei, ó Virgem benigna, esta pequenina oferta de minha escravidão de amor, em honra e união, à submissão que a sabedoria eterna se dignou de manifestar a vossa maternidade. Em homenagem ao poder que vos ambos tendes sobre este pequeno e miserável pecador, em ação de graças pelos privilégios com que a Santíssima Trindade vos favoreceu, peço querer daqui por de amor, procurar vossa honra e obedecer-vos em todas as coisas. Amém.